Terceiro ano, hoje nós vamos falar sobre as figuras congruentes, tá? A professora trouxe aqui dois sólidos geométricos, esse aqui é um paralelepípedo, esse aqui é um cilindro. O que são sólidos geométricos? São as figuras, né? São os objetos que têm três medidas, não é? A altura, comprimento e profundidade, tá bom? Então aqui eu peguei primeiramente esse rolinho de papel higiênico e que representa um cilindro e abri. No momento que eu abri, eu agora tenho como fazer aqui o desenho de um plano geométrico, uma figura geométrica. E essa figura geométrica, ela, para ser congruente uma com a outra, ela precisa de ter as mesmas medidas, ou elas precisam ter as mesmas medidas. Então, agora a professora já riscou, a partir desse desenho aqui, dessa figura, eu já vou ter outra. E agora a professora retorna com essa figura cortada para vocês verem as mesmas medidas. Então, aqui a professora já voltou com as duas partes já cortadas. E aqui vocês podem observar que esta figura marrom é congruente com essa. Isso quer dizer o quê? Que esta figura aqui tem as mesmas dimensões, as mesmas medidas. Daqui é a mesma daqui, 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 daqui e daqui, daqui. Então, para que uma figura seja congruente com a outra, é preciso que elas tenham as mesmas medidas, que elas encaixem uma sobre a outra e fiquem tudo do mesmo tamanho. E aqui, se eu for fazer a medida aqui do ângulo, terão também a mesma distância de um lado do outro, tá? Vão formar esses quadradinhos aqui nos cantinhos. O mesmo acontece nessa aqui. Por quê? Porque também tem a mesma medida, né? Aqui a professora também pegou esse outro sólido geométrico, que é essa caixinha aqui, já abriu ela, já planificou, tá? Já está pronta aqui para ser utilizado o desenho dela. Daí eu escolhi dela uma parte, tá? Dessas 4 partes aqui, eu tirei uma daqui, ó. E então eu vou fazer o desenho que seja congruente com ela, ou seja, que tenha as mesmas dimensões. Então, quais vão ser as dimensões? Esse lado aqui menor e esse lado aqui bem grande, não é? Ó, vem daqui até aqui. Para ele ser igual, tem que ser com essas medidas. E aqui pequenininho. Agora, novamente, a professora vai cortar e daqui a pouco volta. Então, aqui a professora já voltou mostrando para vocês, olha, uma figura congruente com a outra. Se eu pegar essa figura azul, eu coloco aqui em cima e elas encaixam perfeitamente uma na outra, ó. Podemos também virar da outra forma, o marrom encaixado sobre o azul. Então, elas são figuras congruentes. Eu poderia colocar assim? Não, porque elas não encaixam dessa forma. É dessa forma que elas se encaixam. Aqui nós temos mais uma figura, né? Nós temos um retângulo. Então, eu vou fazer novamente o desenho para que se tornem figuras congruentes. Eu risco, lembrando que devem ter as mesmas dimensões, as mesmas medidas. E essas medidas vão formar ângulo nos cantinhos, com as mesmas dimensões, tá? Então, aqui novamente eu voltei com duas figuras que são congruentes, ó. Uma se encaixa perfeitamente em cima da outra. Podemos olhar do outro lado, né? Uma encaixada em cima da outra, tendo o mesmo tamanho. Se eu colocá-la dessa forma, ela não funciona. Ela tem que seguir as medidas dos lados. Agora eu tô aqui com uma outra figura. Eu já fiz o desenho e gostaria de perguntar para vocês. Essas duas figuras são congruentes? Vocês acham que elas são congruentes?
Eu coloquei dessa forma, elas têm a mesma medida? Não, dessa forma não. Só que a gente tem que observar a forma. Se eu virar, colocar da forma correta, uma encaixa perfeitamente sobre a outra. Portanto, mesmo essa daqui tendo uma medida aqui e outra aqui, elas são congruentes, porque elas estão encaixando uma sobre a outra.